Nada. Haverá cuidado constante. Amém? Fique com essa palavra aí no seu coração, ok? Hoje à noite eu vou dar sequência a uma série que provavelmente depois nós vamos fazer um playlist lá nos nossos canais. E a sequência da série, eu coloquei assim, milagres, ou milagres, simples assim, ok? Na temática de hoje é Jesus transforma nosso dia. O milagre que eu vou tratar hoje é o quarto milagre dessa série, né? Não está na ordem cronológica dos evangélicos, estou pegando assim, conforme vem no meu coração, e tenho tratado disso. E no milagre de hoje, fica muito claro para mim que quando nós nos unimos a Jesus, nos aproximamos de Jesus, ou que Jesus tem espaço para se aproximar de nós, ou que nós abrimos as portas, e em todos os aspectos, em todos os sentidos, a gente abre passagem para Cristo se aproximar de nós, então Ele se aproxima e Ele transforma o nosso dia. Então, Jesus, Ele tem essa capacidade, essa graça, esse poder de transformar o nosso dia. Eu vou basear o comentário de hoje no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, do versículo 1 até o versículo 11. Eu não vou ler os versículos, eu vou discorrer a respeito, e depois você examina em casa, você vai ver que o que eu vou falar está registrado, entende? Algumas coisas, claro, eu não vou detalhar, mas o contexto geral do que quero comentar hoje está aqui, no capítulo 5, versículos 1 ao 11 do Evangelho de Lucas. Para eu dar uma base ao meu comentário, eu vou usar o versículo número 3. A parte B desse versículo diz assim: pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Já vou entrar aqui nessa frase, ok? Pensando aproximadamente, né? Eu não vou detalhar números de anos exatos, mas aproximadamente há 2000 anos atrás, lá, num dia como um dia de hoje, esse dia que a gente viveu hoje, né? Não sei se ensolarado, não sei se estava nublado, mas um dia qualquer de 2000 anos atrás, Jesus, ele se dirige às margens do lago de Genezaré. Alguns chamam de mar, outros de lago, entende? Ele chega lá, nas margens desse lago de Genezaré. E a multidão descobre que Jesus está ali. E vai se aproximando dele. E acaba apertando Jesus. Ao ponto de Jesus ter dificuldade de se locomover. Jesus olha na praia e tem umas pessoas lavando redes. E ele olha para aquelas pessoas lavando redes, olha para um sujeito daquele. O contexto aqui vai dizer que aquele sujeito que Jesus olhou e que falou com ele primeiro era Simão. Simão, que mais tarde Jesus vai dar um novo nome. Jesus vai mudar o nome dele, vai chamar ele de Pedro, ok? Então, mas aqui ainda está no início de tudo. E o Simão ainda, nós podemos dizer assim, o Simão ainda não é um discípulo de Jesus. Ainda não é. É possível que ele já conhecesse Jesus, é possível que ele já tivesse alguma notícia a respeito de Jesus, mas na lógica ele ainda não é um discípulo. Isso vai ficar mais claro se você ler os versículos até o final, porque ali no final vai aparecer esse negócio que é daqui que ele vai largar tudo para estar com Jesus. Mas Jesus olha para o Simão e diz: escuta, Simão, empresta o teu barquinho aí, deixa eu entrar no teu barquinho. E o Simão, obviamente, pelo que o contexto diz, deixou. Não, pode entrar aí. E Jesus entrou. Só que quando Jesus entrou no barco, ele pede para o Simão:
remar um pouquinho para fora da terra. Afasta o teu barco um pouquinho da terra. Essa frase, ela é muito interessante, porque dá para falar de várias mensagens usando essa frase como tema, né? Nós podemos fazer simbolismos em cima desta frase, mas não é o meu objetivo nesta noite, não. Ainda que dá para abrir um parênteses aqui e dizer que às vezes é bom a gente se afastar um pouquinho da terra. Às vezes é bom se ligar um pouquinho com o céu, né? Nesse caso aqui, Jesus só queria se afastar da multidão, que estava apertando ele, para ele falar ali para a multidão, era difícil. Então, ele pede para o Simão deixa ele entrar, ele rema um pouquinho para fora, e aqui vale mais a palavra lago de Genezaré, porque se nós pensar em mar, nós vamos pensar num balanço que dificulta, né, a pregação, mas se nós pensarmos num lago, uma baía, uma bacia, né, ela vai ficar mais calma. E é isso que aconteceu. As águas estão calmas, Jesus está afastado da terra, a multidão ficou na terra olhando para Jesus. Jesus conta com o vento que vem do mar e a sua voz vai lá para a multidão. Não entende nada de vida ele, né? Ele aproveita toda a circunstância, toda a natureza no entorno, certo? Ele não tinha isso aqui, não. Ele não tinha microfone, não tinha alto-falante. Ele precisava usar a própria natureza, o vento que vem do mar para a terra, ó. E aí ele prega, ele vai falar, ele vai ensinar, ele vai orientar, ele fala do céu, ele fala dos seres humanos. E nós não temos aqui, o Lucas não preocupou-se em pesquisar, porque Lucas escreve por meio de pesquisa, de informação de outro. Lucas é um médico que não conviveu com Jesus no sentido físico, tá? Ele está contando a história a partir de informações que ele adquiriu. Ele mesmo escreve isso, quando ele inicia Atos dos Apóstolos. Ele fala desse primeiro tratado, que é saber tudo sobre Jesus. Então, muita gente é inspirado, e aí faz da inspiração um folclore, né? Mas não, o Lucas, ele sai com a intenção de pesquisar para ver se os milagres realmente aconteceram, e ele pede relatos históricos, conversa com pessoas que estiveram ali, participaram desses eventos. Ele deixa isso muito claro, e isso não altera a realidade, ok? E aí, claro, ele vai fazer escolha de frases para descrever, relatar o acontecido. E ele então conta aqui, ele deixa claro, ele teve contato com Pedro. E ele então provavelmente tem ouvido do próprio Pedro esse relato aqui, em que o Pedro diz que Jesus disse para ele afastar o barquinho da terra, entrou dentro do barquinho, falou para a multidão. E isso acontece num dia que para Pedro, Tiago e João tinha tudo para ser um dia frustrante. Sabe aquele dia que a gente não gosta? Porque tem dia que a gente não gosta. Tem dia que a gente quer esquecer. Tem dia que parece que tudo dá errado. Não é assim? Ou tem alguém aqui que é celestial? Eu estou falando de gente que habita a terra, né? Pode ser que alguém levante a mão, irmão, Deus, eu vim do céu. Entende? E não tem esse problema. Eu não choro, eu não me irrito, né? Tem gente que é tão santo que nunca se irrita. Jesus se irritou, irmão. Jesus se irritou. Jesus se indignou. Jesus virou mesa, você sabia? Entendeu? Um dia pode vir uma irmã lá e dizer, irmão Adilson, olha, lá em casa meu marido virou a mesa. A coisa está complicada lá. Eu digo, não esquenta não, Jesus também virou, mas depois tudo dá certo. Ele também virou a mesa dos cambistas, né? Tem aquele dia que o sujeito diz, eu vou arrumar um pedaço de pau ali, olha, um cabo de vassoura, eu vou fazer um chicote. Jesus fez um chicote. Entendeu? Tem dia que a coisa é frustrante. Esse dia era um dia para ser frustrante, sim,
para o Pedro, para o Tiago e para o João. Quem eram eles? Pedro era um empresário da pesca. Só que ser um empresário da pesca nos dias de Pedro não era ser como os donos de barco hoje aqui, né? Não, era tudo manual, era tudo. E tinha um grupo que trabalhava junto. O Pedro trabalhava também com o Tiago e com o João, que era filho de Zebedeu, que também trabalhava com o Pedro. E tinha mais gente que trabalhava ali na área da pesca com o Pedro. E sempre pescador, sempre foi realmente aldeias de pescadores, um ajuda o outro, um socorre o outro, porque sabe que a vida do mar não é fácil. A vida de pescador não é uma vida fácil, principalmente em tratando-se dessa época que era manual. Não tinha guincho, não tinha motor, era no remo mesmo, era na mão, entende? Veja que eles pescaram uma noite toda, uma noite inteira, e não pegaram nada, não apanharam nada. Dá a impressão que aonde eles jogavam a rede, o peixe estava para o outro lado. Não trouxeram nada, e eram pescadores experimentados, não eram pessoas que foram lá pescar para se acalmar. Não, viviam da pesca, entendiam tudo daquela região ali, entendiam tudo dos peixes, dos cardumes que passavam por ali. Eu fico imaginando Pedro, né, olhando o mar à noite, a lua clareando o mar, e ele vendo peixinho por lá, só seca ali que vão passar lá. E os peixes fizeram meia volta, foram para o outro lado. Ele só teve o trabalho de jogar as redes lá. A verdade é que foi uma noite terrível, de canseira, de lançar e puxar rede e nada apanhar. Amanheceu. Eles vêm para a praia, jogam as redes, puxam os barcos ali, jogam as redes para a terra, vão lavar as redes. Lavar. Porque além de tudo, vem algas, né? Vem sujeira do mar, e eles vão lavar as redes. Diga para mim, não é o início de um dia frustrante? De canseira, de nervosismo, né? De estresse. Agora chega Jesus e vem uma multidão, cala perto deles. Quem sabe eles até olham para a rede, vê aquela multidão chegando com Jesus. Olha, se nós tivéssemos pego alguma coisa ali, quanta gente para comprar peixe. Mas não era. Aquela multidão estava só atrás de Jesus. Jesus pede para ele afastar o barquinho. Eu não sei de onde que o Pedro arrumou tanta energia. Porque num dia de frustração assim, a tendência é a gente ficar meio grosseirão, né? E o Pedro já não era aquela pessoa amável, né? Vocês sabem que o Pedro era de um temperamento sanguíneo terrível, entende? Explodia por qualquer coisa. Mas nesse dia ele olha para Jesus e ele, não, pode embarcar aí. Aí Jesus pede para ele remar ali, afastar-se da terra, ele se afasta. Ele está obediente, está bonzinho ainda. Não apanhou nada, não conseguiu nada, muito trabalho, muita canseira, mas ainda está bonzinho. Tinha tudo para ser um dia horrível. Jesus ensina. É provável que enquanto Jesus está falando, ele está prestando atenção. Aquilo deve ter mexido com ele, as palavras de Jesus. Eu fico imaginando eu assentado no lugar do Pedro, entende? Corremos ali só controlando o barquinho para lá e para cá, entende? E prestando atenção no que ele está falando. Quando Jesus termina de falar, Jesus diz para o Pedro assim, versículo 4: faze-te ao mar alto, às águas profundas, rema lá para fora, vai mais longe aí dentro, te aprofunda nesse lago aí. E o Pedro, mestre, nós trabalhamos a noite toda aí, e agora tu quer que nós vamos lá para dentro dessas águas agora durante o dia? Durante o dia tu quer que nós entre aí? O Pedro não está sendo rebelde. O Pedro está fazendo como nós fizemos com a Bíblia, com as palavras bíblicas às vezes. Poxa, Jesus falou assim, ele disse para falar com o Pai, mas será que o Pai vai me ouvir? A gente não está sendo rebelde, nem está duvidando.
é que a gente fica naquela, poxa, será que é assim como está aqui? Será que se eu falar com Deus realmente tem jeito para mim? Será que se eu fizer uma oração assim, uma oração simples, meia dúzia de palavras, ou eu chorar na presença de Deus, será que resolve realmente alguma coisa? Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus me aceita como eu sou? Eu já tive tantos pensamentos ruins, e eu já fiz tanta coisa errada. Será que realmente, se eu me aproximar de Deus, se eu começar a falar com Deus, Deus vai dar atenção para mim? A Escritura diz que sim. A palavra de Deus é sim. Venha, filho meu. De Deus é, sim, filho, te esforça, vem para mim, ouve as minhas palavras e eu te abençoarei. Oh, glória a Deus. Mas eu tenho algumas coisas em mim que não é legal. Eu já fui imoral, eu já fiz uma porção de coisa errada, eu contrariei a palavra de Deus a vida toda. Agora, se eu resolver começar daqui para frente, será que Deus faz alguma coisa por mim? Eu falo para você, em nome de Jesus, sim, Deus te ajuda. Oh, glória a Deus. Deus te recebe, Deus te abençoa, Deus te quer, Deus te perdoa, Deus te dá a mão para reiniciar a vida. Glória a Deus. O Pedro, ele questiona Jesus. Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, nós não conseguimos nada. Talvez aqui esteja também uma lição de vida para nós. Às vezes nós queremos vencer no nosso próprio esforço, na nossa própria força. Às vezes nós queremos nos transformar para nos apresentar diante de Deus perfeitos. Às vezes nós achamos que nós temos que nos libertar nós mesmos. Mas não, meu amigo, meu irmão, minha irmã. É para vir a Deus como nós somos, do jeitinho que nós somos. Não é eu que me transformo, não é eu que me liberto, não é eu que dou uma nova vida para mim mesmo. Não. Antigamente, os evangélicos falavam muito assim: venha como estás. Tem até uma canção. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Um dia encontrei aqui um menino drogado, ele disse: Adilson, eu estou tentando me libertar, depois eu vou lá nos amigos. Eu disse: estás fazendo errado, não é com a tua força, não é com as tuas ações sobre ti mesmo, senão Jesus não precisava ter morrido por nós. Se nós nos transformamos, se nós nos mudamos, se nós nos santificamos, se nós somos os autores da nossa própria vida em transformação, então Cristo veio em vão. Não é assim. É Pedro com as suas dificuldades, é Pedro com os seus trabalhos, é Pedro com os seus esforços e a sua canseira, é Pedro com tudo aquilo que nele precisa de ajuda. Essa é a verdade. E em Pedro está eu e você. É nós nos aproximando de Deus para que Deus nos ajude. É nós nos aproximando de Deus para que Deus nos transforme. É nós nos aproximando de Deus para que Deus nos perdoe. É nós nos aproximando de Deus para que Deus nos ponha em pé. É nós nos aproximando de Deus para que Deus nos dê uma nova vida, faça algo maravilhoso em nós. O Pedro diz: olha, Senhor, nós pescamos a noite toda,
trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Agora, mas sobre a tua palavra, aqui está o segredo. Eu já disse aqui que cada milagre de Jesus não era o milagre pelo milagre, mas era um sinal de que a palavra de Deus é poderosa. E o Pedro entendeu isso. Olha, eu, pescador experiente, entendo tudo disso aí. Eu trabalhei demais essa noite, não apanhei nada, mas tu estás mandando. Eu acabei de te ouvir, eu acabei de receber a mensagem. Sabe de uma coisa? Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ponto. E aqui está o mistério. Eu já ouvi, e desde menino eu ouço pregar as palavras bíblicas, mas sempre numa cobrança de que eu tinha que ser melhor do que eu sou, de que eu precisava mudar em mim mesmo os hábitos para que então Deus operasse em mim. Até que eu aprendi, eu já falei algumas vezes aqui, que depois que eu conheci Jesus de verdade, eu fiquei folgado. Eu fiquei, entende? Porque agora eu confio nele, já não confio em mim, não é eu por mim. Quem é o Adilson? Como diz o salmista, lembra-te, Senhor, que nós somos pó. O que tem em você que não tem em mim? Onde é que eu sou melhor do que você? Não existe isso. Mas a partir do momento que eu confio em Deus, já não é eu, mas é Deus em mim. Talvez as diferenças que existam entre nós estejam exatamente aqui, na proporção que confiamos. Porque uns têm a confiança que o Pedro teve. Olha, eu olhando não vejo peixe. Olhando para a noite que passou, foi canseira, foi fadiga, foi enfado. Entendeu? Olhando para aí agora que não era para lançar a rede mesmo. Mas sobre a tua palavra, então já não é por mim, não é do meu jeito. Eu estou ousando, Jesus, confiar em ti. Eu estou ousando botar fé em ti. Eu não estou mais com as expectativas a partir de mim. A partir de mim, pescador experiente, aí não tem peixe. Mas sobre a tua palavra, tu estás falando, eu vou fazer. Você já fez assim? Sem expectativa nenhuma de que vai mudar. Mas você vai dizer, não, se Deus está falando, eu vou fazer como Deus está falando. Se Deus está dizendo que é para fazer assim, eu vou fazer do jeito que Deus está dizendo. Aqui vem a recompensa. Aqui vem as mudanças. Aqui vem a transformação. Aqui surge o milagre. Olha só. O Pedro vai lá, lança a rede, conforme Jesus mandou. Eu quero sempre destacar isso. Faça como Jesus manda. Haja do jeito que Jesus mandou você agir. Se alguém disser para você, não adianta, rapaz, não é assim que funciona, você tem que subir um morro, você tem que fazer sacrifícios. Tivemos em Nova Trento esse fim de semana, fui lá conhecer a imagem da Madre Paulina. Eita, agora acabei com um monte de evangélico, né? Eu não fui lá pela imagem, não, eu só fui lá ver a arquitetura daquele templo, um belo templo, um trabalho de arquitetura extraordinário, e além da arquitetura, o desenho, que eu gosto muito, fui lá ver, também observei que foi feito um trabalho, o pedreiro, o executor do projeto fez um trabalho extraordinário, uma mistura de concreto com estrutura metálica extraordinária, lindo, muito bonito, entende? E tivemos lá, ainda subimos lá um morro, eu não sei, de uma senhora lá que eu esqueci o nome, do Bom Socorro, entende? Que aliás, viu, Jair,
é escolhida como padroeira dos pedreiros. Entendeu? Entende? Vocês estão rindo do quê? Entende? Não, fui lá ver também. Em 1902 rezaram a primeira missa lá em cima daquele monte. E eu achei uma coisa extraordinária, porque tem uma foto lá dos caminhões subindo, era só aqueles Alfa Romeo, Fenemê, entende? E Kombi que subia lá. Então a gente vê que foi um trabalho assim, muito tremendo, dentro do fazer aquela obra lá, do realizar aquela obra, ok? E são coisas que a gente se admira, que é maravilhosa. Só que quando eu olho para os feitos dos homens, nenhum deles se compara aos feitos de Jesus. Alguém chega lá e diz assim: olha, tens que subir essas escadarias aqui de joelhos para tu receber a graça que tu viesse buscar. E nós, em frente ao templo da chamada Santa Paulina, nós vimos uma senhora subindo vários degraus. Eu olhei para o Diego e disse: olha ali, Diego, a Escritura diz que é um sacrifício de tolo. Não precisa isso. Ouça a palavra de Jesus, obedeça a palavra de Jesus, e não precisa isso. O Pedro não precisou sair de dentro do barquinho e andar a areia toda de joelhos, entende? Não precisou. Ainda que o Pedro vai fazer uma coisa aqui dentro do contexto que ele se encheu de medo. Ele olhou para Jesus e se encheu de medo. Ele se achou indigno de estar perto de Jesus, entende? Mas pessoas se dão ao trabalho de subir aquele morro da igreja ou do templo da Senhora do Bom Socorro, entende? Ou sobem, não sei, não contei os degraus, mas são capazes de subir 1000 degraus, ajoelhados, arrebentando os joelhos, né? Andam de Itajaí lá, entende? Tem gente que sai do Ceará para vir em Aparecida do Norte, a pé, tudo para pagar uma promessa, para tentar receber uma graça, para pagar o preço por uma bênção. Olha só, Pedro só ouviu a palavra de Jesus. Ele até questionou, mas ele fez como Jesus disse. E ele recebeu uma dádiva maravilhosa. Um dia que seria um dia de escassez, de frustração, tornou-se um dia de enriquecimento, um dia de multiplicação, um dia de bênçãos para dar, para distribuir, para repartir. Porque é assim mesmo, a bênção de Deus na nossa vida não abençoa só nós, abençoa nós e quem está em volta de nós. Quando eu sou abençoado, não é só eu que sou abençoado, é abençoado todos que estão em volta de mim. Você sempre lembre disso. A bênção do Senhor não é só para um, certo? Não é só para um. Por exemplo, lembrando do pródigo que voltou para casa, tem uma festa, é só para ele? Não. Quem é abençoado com o abraço do pai e o recebimento na família é o pródigo. Mas a festa é para todos. É para todos. Então, sempre que eu olho a bênção do Senhor nunca é para uma pessoa só. Ela é uma bênção que vem em cascata. Ela abençoa aquele que é o abençoado naquele momento, mas abençoa outros que estão em volta dele. Atinge a muitos. No caso do Pedro aqui, veja só, diz que veio tanto peixe na rede do Pedro, quando ele disse: olha, não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu vou fazer, tá bom. Ele estava mais ou menos dizendo assim: ó, eu não boto fé nesse negócio, mas como tu estás falando, eu vou te obedecer. Depois de ouvir essa mensagem aí, eu vou fazer como tu dissesse mesmo e acabou. E ele vai lá e faz. E é tanto peixe que as redes começam a se romper. E sabe o que o Pedro faz? Ele chama os amigos. Venham, vão fazendo sinal. E eles vão lá também. Resultado, todos são abençoados. Pedro e os seus amigos.
todos são abençoados. E o Pedro, no versículo 8, diz assim: Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, e aí ele faz um pedido daquele tolo que às vezes a gente faz também. Entendeu? Às vezes Deus quer ajudar nós, quer abençoar nós, e às vezes nós fazemos bobagem, né? Obrigado, Beto. Às vezes nós fizemos bobagem. Olha o que o Pedro faz. Ele primeiro se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, tenho um pedido para fazer para ti, ausenta-te de mim, sai de perto de mim. Tem gente que fica com medo de Deus, tem medo de Deus. Oh, irmão, eu sou tão estragado, eu sou tão nervoso, eu sou tão irritado, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo, né? E tem tolo que ainda dá ouvido para gente que bota palavras na boca de Deus. Tem que cuidar. Tem cara que diz: não, tu, meu filho, tu não serve. Tem os preconceituosos, né? Não, você é isso, você é aquilo, você tem esse problema, você tem aquele outro problema, você tem esse distúrbio, ou essa doença, ou o preconceituoso, ele inventa doença que não existe. Ele inventa coisa que não existe, defeitos que Deus não vê. Você entende? Ora, para Deus não há impossível. O que Deus não pode mudar? O que Deus não pode fazer? Quem que Deus não pode receber? O que Deus não pode realizar na vida de cada um de nós? Todas as coisas são possíveis para o Senhor. O Pedro chega e diz: não, eu sou indigno. Na verdade, o Pedro aqui é de uma humildade sem tamanho, né? Ele diz: ó, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. O Pedro disse: não, isso só pode ser coisa de Deus. Nós passar a trabalheira que passamos, agora ele está até de costas para o mar, pregando para a multidão: manda nós ir ali, tem peixe. Eu olhei a noite toda, eu procurei a noite toda, não encontrei. Talvez o Pedro é que estava de costas para a bênção, né? Às vezes a gente vira de costas para a bênção. Uma vez um líder, que foi meu mestre, ele falou de um irmão que pediu para orar para ele arrumar emprego. Ele disse: eu cheguei à conclusão, disso, que tem pessoas que a gente ora para ele arrumar uma vaga de emprego e ele nunca arruma, porque o emprego corre atrás dele, não é ele que corre atrás do emprego. Tem que ir lá e fazer ele virar de volta para o emprego, né? Porque tem cara que foge do emprego. Então, e pede para a gente orar. A gente ora e ele sai correndo para o emprego ir atrás dele. Não, tem que virar. Ele tem que vir para o emprego. Talvez o Pedro naquela noite estava sempre de costas para o peixe. E Jesus agora está de costa para o mar, de frente para a multidão, mas na percepção do que está andando aqui, porque ele tinha essa graça da palavra da ciência. Ok? Ele tinha ciência do que estava acontecendo em volta. Pedro foi abençoado e através da sua bênção, seus amigos também foram abençoados. Ele ficou cheio de medo, achando-se indigno de estar perto de Jesus. Eu quero concluir nesta noite dizendo: você não é indigno. Nós não somos indignos. Jesus veio para o meio dos povos mesmo, ele veio para nós. Ele veio para aqueles que precisam de ajuda. É ele quem diz: os sãos não precisam de médico. Quem é que precisa de médico? Os doentinhos. Você é doentinho? É? Então Jesus veio para ti. Entendeu? Ele diz, ele chega a contar histórias, dizendo que os pecadores, ele compara com ovelhas perdidas. Ovelhas perdidas, e ele diz que o pastor deixa 99 no aprisco e ele sai à procura de uma perdida, umazinha que se perdeu. O que Jesus está dizendo com isso? Você tem muito valor, eu tenho muito valor, nós temos muito valor para Deus, ok?
Nós, se sofremos mais do que o necessário, é porque não fazemos como Pedro. Porque alguns de nós questionam a palavra e, nesse questionamento, se impõem contra a palavra. Veja que o Pedro não erra em questionar. Ele acerta no obedecer. O problema é quando eu questiono e não obedeço. É quando eu não entendo o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, e por não entender, eu não faço o que Deus diz que é para eu fazer. Aqui está o problema da nossa vida. Imagina o Pedro questionando Jesus: olha, mestre, eu quero te dizer uma coisa. Trabalhei a noite toda, não apanhei nada. Agora eu não remo lá para dentro dessa água aí de jeito nenhum. Se tu quiser que eu pegue peixe, faz o peixe pular aqui, ó. O Pedro podia usar a palavra diabólica do ego exaltado e dizer: se tu és o filho de Deus, faz que o peixe pule aqui. Não podia? Ele ia receber como resposta outra palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa é a verdade. Às vezes a gente faz isso, a gente faz o papel do tentador, não é? Ah, se tu és Deus mesmo, vem e faz assim. Ah, Deus, se é desse jeito mesmo, então faz desse jeito. A gente quer dar ordem para Ele, a gente quer pilotar o Senhor, a gente quer governar o Todo-Poderoso, a gente quer dirigir as ações de Deus. Ele não vai se deixar dirigir, Ele não vai se submeter a nós. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, nós somos os servos. Então nós precisamos fazer o que o irmão Pedro fez. Olha, Senhor, não estou entendendo como tu me amas. Não consigo entender por que tu me quer tanto bem. Mas sobre a tua palavra, se tu está dizendo que é para fazer assim, eu vou fazer assim. Se tu estás dizendo que é para eu caminhar por aqui, eu vou caminhar por aqui. Se tu estás dizendo para mim que tu me perdoas, eu aceito o teu perdão. Se tu estás dizendo para mim, Senhor, que tu renova minhas forças, eu creio que tu renovas as minhas forças. Se tu, Senhor, está dizendo para mim que tu podes mudar a minha vida, eu aceito o milagre da transformação no meu ser. Aqui está o segredo desse milagre da pesca. Em algumas Bíblias traz na epígrafe, pesca maravilhosa. Entendeu? Essa é a primeira pesca maravilhosa. Vai ter outra. Mas essa aqui é muito especial, porque nessa o Pedro ainda não tem total conhecimento do Senhor. Logo antes de terminar o capítulo, Jesus vai dizer para ele: não temas, Pedro, não tenhas medo. Nada disso de eu me ausentar, não. Nada disso de eu me afastar de ti. Nada disso de eu te deixar. Não. O que eu vou é mudar a tua vida. Eu vou transformar você, Pedro. Ao invés de você ser pescador de peixe, você vai pescar ser humano. Vou transformar você num pescador de seres humanos. Olha só, essa é o prêmio. Deus quer trabalhar na nossa vida diante da nossa obediência à sua palavra, a fim de que outras pessoas possam crer nele através de nós. Que os feitos de Jesus em nós possam atrair outros para Deus. Glórias ao Senhor. Quem sabe amigos, parentes, irmãos, conhecidos, ao ver a transformação de Jesus no nosso viver. É no nosso viver. O que se transforma é a nossa mente. Essa mudança não é física, é na mente. Paulo vai escrever aos Romanos e ele diz: renovai-vos, ou transformai-vos, perdão, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que haja transformação pela sua forma de entender. É o que houve lá com Pedro.
Olha, Senhor, sobre a tua palavra, eu vou andar conforme Jesus diz. Eu vou praticar os ensinos de Jesus. E você vai ver que os ensinos de Jesus não tem nada de difícil. Não confunda ensino de Jesus com ensino religioso. Não confunda doutrina de Cristo com dogma das religiões. Não. Afinal, irmão Adilson, qual a essência do ensino de Jesus? A essência do ensino de Jesus é o amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sendo que a Deus se ama no próximo. Não dá para fazer um trabalho de amor a Deus sem amar o próximo. O amor a Deus eu demonstro quando te amo. O bem para Deus eu faço quando faço para ti. Ou seja, a verticalidade do meu amor só existe na revelação e na prática da horizontalidade. Quando te abraço, abraço Deus. Quando te quero bem a Deus. Quando te amo de todo o meu coração, então estou amando a Deus. Mas como é isso, irmão Adilson? O João explica na sua cartinha. Ele diz: como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu odeio o irmão a quem vejo? Não dá. Não tem como eu amar o Criador desprezando a criatura. Não tem como amar o Pai se não amo o Filho. O meu amor pelo Pai me constrange a amar seus filhos. O meu amor pelo Criador me constrange, me impulsiona a amar as suas criaturas. Então é assim, a essência da mensagem do Cristo é isso, é amor ao próximo, que envolve compreensão, exercício misericordioso, compaixão, piedade, né? Que envolve paciência, que envolve tanta coisa para com o próximo, que é o conjunto de bem, de feitos bondosos, a generosidade, a caridade em ação. Senhor, eu me sinto pequeno, me sinto incapaz. Quer saber, Senhor, me sinto até pecador, mas sobre a tua palavra eu vou ser o que tu queres que eu seja. Sobre a tua palavra eu vou sair nos caminhos da vida e vou me exercitar em tudo aquilo que tu diz que é para eu me exercitar. Em teu nome, Jesus, eu farei tudo que tu diz que é para eu fazer. Eu vou glorificar o Pai a partir do exercício. Se eu estou engatinhando, se eu já sei correr, se eu sei andar, não importa. Mesmo que eu tropece e caia, eu me levantarei e farei o que tu diz que é para eu fazer. Essa deve ser a nossa atitude diante da palavra de Jesus. Amém, queridos? Fique com essa palavra nessa noite. Vai para casa, põe em prática. Eu vou para casa, vou colocar em prática. Vamos nos unir. E quer saber mais? Vamos nos ajudar. Se você tiver dificuldade, liga para mim. Fale comigo. Se precisar de conselho, vou te dar conselhos. Se precisar que ore junto com você, vou orar junto com você. Não desista. Se tiver difícil, peça ajuda. E peça um para os outros também. Abrace uns aos outros, socorram uns aos outros, porque esta é a lei de Cristo. Amai-vos uns aos outros. Algumas igrejas ensinam a pessoa, as mulheres, não cortar cabelo. Estou dando um exemplo assim, mais antigo, né? Os homens cortar o cabelo como soldadinho, para
na linguagem deles, na palavra deles, para parecer que estão apresentando Jesus. Há uma convocação, às vezes, para você, homem, usar um terno, né? Tem uma igreja que todos usam camisa social e gravata, porque na expressão estão apresentando Cristo. Há outros que usam uniforme, são tudo uniformizados. Eu estava lendo essa semana sobre um povo, esqueci o nome agora da congregação, que todos se vestem de branco. Todos se vestem de branco. Porque dessa forma estão falando da pureza do servir a Cristo. E eu fiquei pensando, não é nada disso. Não é nada disso. Jesus declara como que todos saberão que nós somos seus discípulos. Ele diz: nisto todos saberão que sois meus discípulos, meus alunos, se vos amardes uns aos outros. Olha só o que identifica a carteirinha de aluno de Jesus, discípulo de Jesus. A carteirinha é o amor que temos uns para com os outros. Amém, queridos? Fique com essa palavra no seu coração e vamos praticá-la, ok? Vamos orar?